A paz do Senhor para os amados irmãos, mais uma vez estamos aqui para a gente meditar numa palavra da parte de Deus. Quero ler convosco no livro de 1 Samuel, no capítulo de número 9, o versículo de número 8, ou melhor dizendo, versículo 15 e 16. Porque o Senhor revelara aos ouvidos de Samuel um dia antes que Saul viesse, dizendo: amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre os meu povo de Israel. Ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque tem olhado para o meu povo, porquanto o clamor chegou a mim. Prezados, eu quero nessa noite trazer convosco esse texto da palavra de Deus para a gente fazer uma análise breve do bom princípio de Saul. Apesar de ser um desejo do povo de ter um rei, nós vemos a aprovação de Deus nessa situação, Deus trabalhando de maneira que tudo se encaixasse para que o nome dele fosse glorificado de alguma maneira. Essa é a finalidade de todas as obras de Deus, é que o nome dele seja glorificado. Veja, quando o pai de Saul perde as jumentas, as jumentas desaparecem, ele envia Saul e o seu moço para ir procurar os animais que estavam perdidos. E nessa busca, eles passaram 3 dias. No segundo dia que eles estavam andando em busca dessa jumenta, o Senhor revela então para Samuel, dizendo: amanhã, por essas horas, eu vou te enviar um homem da terra de Benjamim, então você vai ungir ele como capitão. Samuel tinha ido para a cidade para sacrificar, e agora, quando chega exatamente no dia, Saul decide voltar para trás. O seu moço toma a iniciativa e dá um conselho para ele, dizendo: olha, nessa cidade tem um homem de Deus, e tudo que ele fala acontece infalivelmente. Vamos lá. De repente, esse homem de Deus vai nos orientar o caminho que nós devemos seguir. Saul agora questiona com seu moço, dizendo o seguinte: mas nós não temos nada, nem uma oferta, nem um presente para nós dar para esse homem de Deus. Como que nós vamos lá chegar de mão vazia? Mais uma vez o moço diz: olha, eu ainda tenho alguma coisa comigo. Como é maravilhoso estar com alguém que tem algo. Embora Saul não tinha, mas o seu companheiro tinha. Primeiro, tinha iniciativa. Segundo, sabia onde estava o homem de Deus. Exatamente. Tinha iniciativa, sabia onde encontrar o homem de Deus, sabia onde encontrar resposta, sabia onde encontrar uma orientação para seguir. Quantos de nós precisamos de um companheiro assim, de um amigo assim, para que possa ter sempre uma palavra, uma orientação, saber aonde buscar refúgio, aonde buscar consolo, direção, uma revelação de Deus para a alma, para a vida, para a direção de como tomar a direção da vida, um caminho a seguir. Outra coisa é que esse homem tinha, ele sempre tinha algo para oferecer. Quando Saul não tinha, ele tinha alguma coisa. O que você tem para oferecer para Deus nesse momento? O que você tem? Aí alguém pergunta: mas então o Senhor está preocupado com o que eu tenho?
A preocupação de Deus é exatamente com você. Quem tem, igual esse moço, tinha iniciativa, sabia onde buscar, sabia aonde buscar direção e tudo, sempre tem algo. Sempre tem algo, é igual Pedro e João. Ele não tinha ouro, mas ele não tinha prata, mas ele tinha fé. Ele tinha fé. O que você tem? Tem fé? Tem confiança? A fé valia, em muitas ocasiões, muito mais do que dinheiro. O que você tem? Então eles resolveram ir à cidade. Na cidade, sai procurando e logo encontra, não é coincidência, tudo traçado. Perguntaram com as moças, depois foram perguntar para alguém e estavam perguntando exatamente para o profeta Samuel. E Deus, quando Samuel viu ele, Deus já disse: eis aí o homem que eu te disse que ele viria a ti, é esse daí. A Bíblia relata que Saul era um homem grande, exatamente, de grande estatura. Na nação de Israel, os outros só conseguiam chegar até a altura do ombro dele. Ele era maior do que todo mundo. Ele também era de uma beleza muito grande. A Bíblia dá a descrição dele aqui no capítulo 9, versículo de número 2. Só que em momento algum a Bíblia fala da sua espiritualidade. Em momento algum a Bíblia fala que se Deus era com ele ou se não. Tudo bem, mas Deus escolheu. E nesse momento que ele se encontra com Samuel, que ele vai para o sacrifício, senta na mesa, onde tinha aproximadamente 30 convidados, ele era um convidado especial. E agora, naquele momento, eles geralmente se sente até um pouco acanhado, quando Samuel diz para ele que os olhos de Israel estavam sobre ele. Ele, um homem humilde, sim, ele estava um homem humilde ainda naquela época. Ele diz: mas como? A minha tribo que eu pertenço não é tão grande, a minha família também não. Como que o povo vai estar olhando para mim? E quando o homem e a mulher, ele se acha nessas condições, está exatamente do jeito que Deus quer usar. Difícil quando o homem acha que tem, quando o homem acha que pode, quando o homem acha que a família dele pode, que a casa dele pode, que ele sabe, que ele tem, que ele conhece, que ele faz, acontece, é um forte candidato ao fracasso. Porque a nossa confiança deve estar em Deus. A nossa vitória vem de Deus, o nosso socorro vem de Deus, a nossa esperança vem de Deus, e o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Exatamente isso ele disse para Paulo: a minha graça te basta. Talvez você esteja me ouvindo agora e talvez possa se sentir assim. Uma família que não é tão lá essas coisas assim. Uma família que talvez não tenha uma espiritualidade tão grande, não é tão importante aonde mora, na cidade, no bairro, na igreja. Mas se Deus resolveu escolher você, né? É só você se colocar na presença de Deus e permanecer nesse patamar de humildade, confiando em Deus, acreditando que é Ele que tem a resposta, a solução dos problemas e que é Ele que vai te ajudar. Agora, termina aquele almoço, ele convida ele a posar, posa. No outro dia, Samuel chama ele e faz algumas revelações para ele, inclusive unge ele como capitão. Observa que ele ungiu ele, só estavam os dois, não tinha ninguém presenciando. É um pouco diferente da situação de Davi, em muitos aspectos. Quando a Bíblia vai falar das qualidades de Davi, encerra dizendo que Deus era com ele, entendeu? Algo realmente que marcante, muito importante para a vida do homem. Não importa de que família você é, o que você tem, que você possui, se é bonito, se é feio, e não importa. O importante é se Deus é contigo. E essa, para mim, é a qualidade essencial que faz com que todas as outras coisas se encaixam, se aperfeiçoam, porque Deus estando conosco
é o que basta. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. E a Bíblia encerra dizendo nas qualidades de Davi, e Deus é com ele. Mas aqui, no caso de Saul, não, ele é ungido no meio da estrada. Só que Deus faz umas promessas e se cumpre naquele mesmo dia. Quando a Bíblia diz, quando ele virou as costas de Samuel para ir voltando para casa, o seu moço já tinha seguido na frente, Deus mudou ele num outro homem. E agora ele parte, encontra exatamente as pessoas que Deus disse através de Samuel que ele ia encontrar, os homens com pão, na beira do sepulcro de Raquel, os profetas que iam profetizar, os filhos dos profetas, com um cabrito, 3 homens, deram 2 pão para ele se ajuntou ao meio daqueles homens, e ao se ajuntar com ele, estava no mesmo propósito, no mesmo espírito, e estava profetizando a ponto de assustar os demais. Olha, Saul está entre os profetas. Saul está entre os profetas. Virou ditado. Alguém que não era, mas foi chamado para estar entre os profetas. Não era, não tinha parente que era, não, aparentemente não tinha vocação, mas Deus escolheu chamar e colocou entre os profetas. Sabe, nesse momento eu olho para você e vejo aonde você está, como Deus tem sido bom com a sua vida, aonde Deus tem te colocado. Agora eu quero dizer, seja humilde o suficiente para permanecer aí, para não sair da brecha, para não sair do lugar, porque Deus colocou Saul entre os profetas, Deus colocou você onde você está, te tirou às vezes de um lugar terrível, de um charco de lodo, do mundo de pecado, te tirou do centro de macumba, da prostituição, da criminalidade e te colocou entre os príncipes, colocou entre homens de Deus, entre homens que profetizam, entre homens que exaltam, entre homens que adoram, entre homens que oferecem sacrifício ao Deus vivo. Isso foi Deus que fez e é maravilhoso. Acho que isso já seria o suficiente para você dar glória a Deus e permanecer na humildade. Ele então sai dali, cheio de Deus, prossegue a sua jornada. Samuel tinha marcado o prazo para se encontrarem novamente, para apresentar para o povo. Na data marcada, o povo estava lá e ele também estava, mas ele ainda estava humilde, porque ele se escondeu no meio das bagagens. Sabe, quando o homem e a mulher resolvem se esconder, não estou dizendo se esconder no sentido de não querer fazer a vontade de Deus, mas não querer aparecer, deixar que Deus apareça, deixar que as pessoas vejam o agir de Deus, a obra de Deus, o operar de Deus. Agora é difícil quando as pessoas querem estar nas primeiras cadeiras, sentar no melhor lugar da mesa, quer estar sentado na frente, na plataforma, para poder sair no vídeo, para poder aparecer na internet. Isso é lamentável, porque vai aparecer só ele, mas a glória de Deus não vai, a unção, o poder. Ele estava lá no meio da multidão, mas ele estava escondido entre as bagagens. Ele era um homem grande, de maneira que se estivesse em pé no meio do povo, todos iam ver ele. Enquanto o homem e a mulher está assim, Deus ainda está procurando ele, procurando exatamente. A procura de Deus é por verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. E aí foi consultado de novo ao Senhor. Será que esse homem ainda vai vir? Será que ele ainda vai vir? Será que ele ainda vai vir? Aí o Senhor disse, ele já veio. E ele está aí, ó, no meio das bagagens, escondido por aí afora. E foram lá, e trouxeram o homem, e apresentou a multidão. Ah, se aquele homem permanecesse assim pro resto da sua vida. Ah, se aquele homem permanecesse assim,
Infelizmente, quantas pessoas mudam, quantas pessoas se transformam numa pessoa diferente, prepotente, arrogante, soberbo. Aqueles que batem no peito, eu que mando aqui, eu que faço, eu que sou, ninguém pode fazer nada sem a minha palavra, sem a minha ordem, daqui não cai uma folha se eu não falar. É difícil a gente ver esse começo tão bom e observar o final tão triste da história de um homem. Meu irmão, minha irmã, finalizando esse vídeo, eu quero dizer a você, não mude não. Se Deus chamou na humildade, permaneça na humildade. E se Deus chamou na humildade e algum tempo se passou e as coisas estão mudando, você está mudando, faça como o anjo orientou a igreja de Éfeso, escrevendo aquela carta no livro de Apocalipse, entre as 7 cartas. Lembra-te de onde caiu. Volta ao primeiro amor. Volta ao primeiro amor. Volta àquela humildade. Volta àquela humildade, aquela pessoa que não confiava em si mesma, mas confiava em Deus. Volte a ser aquele que orava, que jejuava, que lia a Bíblia, que buscava a presença de Deus, que buscava a santidade, que se afastava do mal. Volte a ser aquela pessoa. Você caiu, você não é mais aquele. Em outras palavras, você cresceu, agora quer que todos vejam, mudou, você não é mais aquele. Você mesmo sabe, a alegria não é mais aquela, a força não é mais aquela, o ânimo não é mais aquele, a vontade de buscar, de santificação, de orar, a coragem que tinha de falar a verdade, de correr da aparência do mal, já não é mais aquela. O mal te venceu, você está sem força, se corrompeu com o mundo, com o pecado, as coisas estão minando você. Aos poucos, as suas forças estão se acabando. Aos poucos, as coisas estão mudando na sua vida. Eu quero alertá-lo nesse momento. Não queira ter o fim que esse homem teve. Lembra-te como Deus te chamou. O seu primeiro amor. A sua primeira adoração, os seus primeiros cultos. Lembra quando você se batizou? Batizou nas águas? Lembra aquele fogo, aquela chama que ardia? Lembra? Aonde está? Para onde foi? É daquele homem, é daquela mulher que o Senhor tem saudade e está procurando. Aonde está? Não. Aonde está ele? Aonde? Não é mais aquele. Não é. Até os seus amigos, até os seus conhecidos estão te estranhando ultimamente. A sua vida está mudada. E nessa noite eu quero orar por você. Volte. Não estou dizendo que você está desviado, mas caiu da posição que estava. Lembra-te aonde caíste e volta ao primeiro amor. Volta à humildade. Volta à santidade. Volta para a palavra. Volta para o altar. Volta para estar entre os profetas. Quero orar em seu favor. Senhor nosso Deus e Pai, no santo nome de Jesus, o seu amado Filho, aquele que vive e reina para sempre, eu apresento os meus ouvintes, meus amigos, meus irmãos que vão me ver, que vão me ouvir, que vão assistir esse vídeo e que esteja realmente se enquadrando com esta palavra. E aqueles que não estão, que ainda não, que permanece ainda na posição, que não caia, que não muda, mas que permaneça da maneira que Deus se agrada e como Deus chamou, com aquele mesmo amor, com aquele mesmo ânimo, aquela mesma fé, aquela mesma confiança e esperança no Senhor. Eu te peço essas bênçãos e te agradeço em nome de Jesus.